Ok, gente, boa noite. Eu sou a professora Sandali. Hoje nós vamos estar falando a respeito dos desdobramentos pela visão sistêmica que ocorre no processo no casamento em si, tá? Antes de tudo, o seguinte, o que eu vou estar colocando aqui não tem nada de cunho pessoal. Eu vou estar simplesmente desenvolvendo o tema em cima das leis que o Bert Hellinger colocou dentro do que a gente conhece como um sistema familiar. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque, independente de nós estarmos concordando ou não com com a forma com que o Hellinger coloca a situação, ela existe e ela ocorre. É a mesma coisa da gente querer entrar em discussão com a lei da gravidade, pulando de um prédio e dizendo: eu não vou cair, eu não vou cair, porque eu não acredito na lei da gravidade, ou porque eu não aceito a lei da gravidade, ou porque eu acho que a lei da gravidade ela é injusta. Acontece a mesma coisa com relação às leis dentro do sistema familiar. Ahn, Tudo que é lei, ela tem que ser uniforme, não pode privilegiar nenhuma classe. E as leis sistêmicas, ela tem essa característica. Então, dependendo da sociedade, o tipo de cultura, ela, inclusive a nossa, tá? Ela pode deixar a pessoa assim, questionando, achando que não. Mas, como tudo que rege dentro do universo, e o Bert Hellinger, ele foi um observador, então ele não tirou aquilo da cabeça dele, ele foi um observador de sistemas. E dentro dessa observação dele de várias culturas, ele conseguiu constatar que o sistema existe independente da cultura, do nível social, independente de qualquer coisa, dentro de um sistema familiar, ou seja, quando grupos, pessoas se socializam, formando outros microsistemas, que é o que vai dar origem a toda a sociedade em si, que dentro desses microsistemas essa lei se aplica, ok? Então, a ideia é essa. A gente vai estar interpretando esse formato de aplicação de leis sistêmicas que o Bert Hellinger passou para a gente. Então, mesmo que possa parecer assim meio indigesto algumas coisas, que eu tenho certeza absoluta que vão ter alguns tópicos aqui que vocês vão ficar meio engasgados, tá? Mas existe, aquilo acontece, tá? E é importante também acho que o pessoal aqui, a maioria deve ser aluno meu. E quem está chegando, né, e quer estudar, que é importante isso. Enquanto terapeuta facilitador, né, nós temos que ter esse cuidado de não colocar a nossa opinião pessoal na hora de estar fazendo esse reequilíbrio daquela energia familiar. Por quê? Para não interferir na resposta do padrão sistêmico deles. Cada família, ela tem uma organização própria e a ideia de nós estarmos constelando aquele microsistema é justamente para poder estar apontando para eles, né, para o sistema em si, através do constelado, as situações que estão fazendo com que aquele fluxo de energia retome. Porque todas as vezes que nós violamos uma dessas leis, né, que leis são essas nós, tá? Então, por Bert Hellinger, nós temos 3 leis sistêmicas, vamos colocar assim, tá? Então, a gente tem uma lei que fala de hierarquia, tá? Que é o que a gente mais vai estar comentando nesse assunto de hoje. Depois a gente tem uma outra lei que fala do pertencimento e uma outra lei que fala do equilíbrio. Quando
nós, né, enquanto terapeutas, colocamos a nossa opinião pessoal, a gente interfere em uma dessas leis e você, além de não conseguir desenvolver um trabalho eficiente, você ainda pode estar piorando a situação. Então, independente do assunto que for trazido para você enquanto terapeuta, independente do assunto, porque aparecem algumas coisas assim que vai contra a nossa visão moral, tal, dentro das leis sistêmicas não existe isso. O que existe é equilíbrio. O que existe é movimentação de energia, por quê? Porque ela tem um propósito além daquilo que a gente está vendo no hoje, além daquela informação que a gente traz do ontem. Então a nossa opinião, nada, ok? Então vamos entender um pouquinho o que é um casal. O que é um casal, né? E por que é tão importante dentro do sistema familiar aquela coisa de reconhecer os nossos pais como sendo o principal dentro do sistema familiar. É justamente porque quando a gente escolhe uma pessoa, né, para ser o nosso companheiro, para ser a nossa companheira, isso nós falando no casal convencional. Depois a gente vai chegar nos casais homossexuais, ok? Vamos começar do começo. Então, quando você escolhe um companheiro ou uma companheira para formar um lar, significa o quê? Que você está buscando alguém que vai perpetuar a espécie e automaticamente você vai estar transferindo os seus genes para para aquele ser que vai surgir a partir dessa união. Então, dentro do sistema, nós nos unimos com uma outra pessoa para poder gerar uma terceira que vai perpetuar a nossa espécie e vai carregar com ela todo esse histórico, tanto genético quanto emocional, enfim, que vai ser transferido para essa pessoa. Então, é uma forma de perpetuar a nossa existência. Então, quando a gente faz essas escolhas, nós saímos de dentro do nosso núcleo, né, do nosso núcleo familiar, nos unimos a um outro sistema e desse daí surge um terceiro. Por isso que a relação de casal, né, dentro da visão sistêmica, ela tem esse peso de importância. Por isso que quando nós começamos a fazer a constelação, né, e vai distribuir os bonecos, vai distribuir as pessoas dentro da sala, tal, quando elas são feitas em grupo, o nosso foco sempre são os pais. Começa sempre com os pais. Então, é a partir da formação de casal que vai se desenrolar todo o sistema. Ok? Então, por isso que a gente sempre vai levar em consideração os nossos pais. Tá? Então, quando você escolhe alguém para você casar, independente do que vai acontecer com esse relacionamento, você sempre vai estar, de alguma forma, vinculado a essa pessoa. Não importa se o casamento durou 3 meses. Você já criou um vínculo com essa pessoa e com o núcleo familiar dela. Tá? Então, vou ler um pedacinho aqui, porque eu sei que tenho certeza que já teve gente que já ficou meio apavorada com essa história. Tá? Eu vou ler aqui um pedacinho só para a gente não se perder. Então, ó, a relação de casal é o ponto inicial da família que construímos quando adultos. Levamos da nossa família de origem os muitos referenciais sobre o lugar e o papel de cada um em nossa nova estrutura familiar. Através do relacionamento amoroso e da consumação do amor, o homem e a mulher deixam sua família de origem para criar um novo vínculo. Ou seja,
você está de livre e espontânea vontade acessando um outro sistema familiar, ok? Então vamos lá. Então, ó, esse vínculo se orienta a um terceiro. Quando o casal tem um filho, através deste homem e mulher, se tornam completos no seu masculino e feminino. E é no filho que esse vínculo passa a existir para sempre, de maneira plena e visível para todos. Então, assim, né? Você casou, né? Ou use qualquer outro termo tal. Quando, a partir dessa união, surge o filho, esse filho, ele vai ser a consumação da, da forma de você apresentar para o mundo as características que você está transferindo para ele. Só que a criança, ela não vai trazer só as características do pai e da mãe. Ela vai trazer a característica de todos os antepassados do pai e da mãe. E essa coisa de trazer as características não diz respeito apenas às características físicas. Ela vai acabar herdando todo o histórico de vida daquela família. Aí você pega e fala assim, meu Deus, né? Então você vai imaginar uma árvore genealógica. Quanta informação aquela criança vai ter, já que ela vai estar reproduzindo a parte genética do pai e da mãe. Então vamos supor que do lado de um deles tenha, sei lá, 1 zilhão de informações, e do outro lado mais 1 zilhão, essa criança vai ter 2 zilhões de informação, mais as características próprias que ela vai estar desenvolvendo. Então, quando a gente fala em trauma, por exemplo, situações que você vivencia e parece que aquilo não é seu, ou às vezes lembranças, né, que às vezes alguns cientistas questionam aquela coisa de vidas passadas, quando você traz lembrança, porque diz que aquela memória está dentro do seu código genético, veio dentro do que a gente conhece como campo mórfico, pode ser um pouco além do que isso, porque é muita informação, tá? Mas não vem só a parte ruim disso, vem principalmente aquela carga de energia de aprendizado das vivências que a pessoa teve. Então, vamos supor, você agora, né, você está passando por uma determinada situação, por exemplo, que às vezes pode estar vinculado com um problema mal resolvido, e que a família ainda não descobriu uma maneira ideal de estar solucionando. Então, quando você faz essa junção de informações, você, de repente, na família da mãe, né, da criança, eles não têm como resolver esse problema, mas na família do pai tem. Então, para ela é interessante, por quê? Porque esse aprendizado que veio através do campo mórfico, que ela hoje faz uso, vai impedir que ela repita algumas coisas erradas. E o contrário também é verdadeiro, tá? Por isso que quando a gente casa, quando você consuma o ato de escolher uma pessoa para viver ao seu lado, tendo filhos ou não, você vai ficar sempre vinculado àquelas pessoas. A gente não coloca dentro da. Quando a gente fala de energia na constelação familiar, desculpa, não é aquela coisa puxando para a parte espiritual, não. É só uma forma da gente estar, é uma palavra que a gente utiliza para poder estar explicando aquela força de aprendizado, todo aquele aprendizado que vem dentro do campo mórfico para estar se materializando dentro daquela situação. Então, toda aquela movimentação energética de conhecimento, de troca, porque quando você convive com uma pessoa, você faz troca de fluidos. E você já deve ter ouvido falar, por exemplo, né, agora eu vou falar como bióloga, tá? Quando você beija uma pessoa, quando, né, você beija uma pessoa,
a, é, o nosso corpo consegue fazer uma análise química em fração de segundos para determinar se aquela pessoa ela é um parceiro ideal para você ou não. Então, às vezes, você, né, quando tá naquela fase do namoro, tal, papá, né, todo mundo já passou por isso, é lógico, né? Então você beijou e fala, nossa, eu não sei, aquela pessoa tem algum. Não gostei do beijo dela. Esse não gostei do beijo dela é porque provavelmente isso é um particular da mulher, porque somos nós que escolhemos, na realidade, o parceiro para poder estar complementando aquela parte genética, né, os DNA que a gente tem interesse de estar passando para o filho, e de repente ele tinha alguma coisa que o seu corpo não achou que não. Esse não vai ser um parceiro ideal. Ele não tem toda a parte genética que seja interessante para a gente perpetuar. Então, nessas trocas de fluidos que você faz com o seu parceiro, você acaba criando realmente uma relação, uma troca de informação que vai acabar criando um campo mórfico próprio. E o campo mórfico, ele é uma forma de energia que acaba carregando toda a parte de conhecimento não genético, né? Trabalha mais com aquela parte que a gente coloca como se fosse, vamos jogar assim, intuitiva, que na verdade não seria bem isso, né? Mas vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil vocês entenderem. E isso daí cria uma ligação com a pessoa. Cria uma ligação energética a nível químico, inclusive. Tá? Então, por mais que tenha sido difícil o vínculo, a gente acaba se prendendo com aquela pessoa. Existem alguns estudos, inclusive, que falam a nível de chakras. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma coisa no ato sexual, que você acaba, nessa troca de fluidos e de energia, que você acaba criando um vínculo que se estende até aproximadamente 6 meses, se não me engano. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Que eles fizeram até teve até uma época que rolou bastante isso no Face. Que as pessoas vieram para tomar cuidado com essa coisa de ficar trocando parceiro toda hora, tal, porque criava esse tipo de ligação entre as pessoas, de você estar ligado energeticamente até 6 meses. Então você imagina, isso dentro de um encontro, você pode ficar até 6 meses tendo algum tipo de ligação com essa pessoa. Imagina num relacionamento de anos, ok? E é justamente esse tipo de energia que, quando nós não resolvemos, nós acabamos levando para o próximo relacionamento, colocando o próximo relacionamento já assim 50% de chances de não dar certo. Por quê? Porque a gente não resolveu aquela energia. Então, dentro da constelação, o que a gente faz? A gente faz com que as pessoas reconheçam a importância daquele parceiro na própria vida e que aquilo modifique a energia para você não levar para o próximo relacionamento uma coisa mal resolvida, tá? Então, uma das coisas primordiais quando a gente está fazendo uma constelação, a pessoa chegou e falou para você assim, olha, eu quero constelar porque eu não tenho sorte no amor. Com certeza ela não consegue aquilo, por quê? Porque ela precisa estar resolvendo esses conflitos com relação aos relacionamentos anteriores. Então não é bem a pessoa, é porque aquela pessoa que ela não reconheceu está ocupando um espaço, e se ela está naquele espaço não tem como entrar outra. Aí mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor isso, ok? Tá? Então, ó, esse filho, voltando no assunto, né, que a pessoa, ela, né, teve um relacionamento e tal, e nasceu uma criança, tá? Então, esse filho, respeitando a lei da ordem hierárquica, vem depois do relacionamento do casal. Por isso, um grande bem que um casal pode fazer para a criação dos seus filhos é amar-se e respeitar-se como homem e mulher. Primeiramente, foi esse amor que fez possível que o filho ou a filha viesse. E por esse motivo deve sempre ser honrado. Então, assim,
que é uma coisa que infelizmente a nossa cultura ela faz muito. Quando nasce o filho no casal, né, geralmente as pessoas elas acabam priorizando a criança e deixando de lado um pouco aquele amor do casal. Isso daí a gente diz que foi uma falha dentro da lei de hierarquia. Por quê? Quem é que chegou primeiro? Não foram os pais e depois o filho? Quando há uma inversão desses valores, né, e a gente vê aquela criança entre os pais, como está aparecendo aqui na foto, provavelmente isso vai acabar fazendo com que o casal enfraqueça a sua relação, a sua ligação energética. E a criança vai acabar desenvolvendo meio que um complexo de culpa. Então pode ver que as crianças, a gente vê muito isso quando o pessoal está fazendo esses filmes assim, que a criança coloca lá, né, que a culpa é dela. Se os pais estão brigando, a culpa é dela. Por quê? Porque indiretamente é mesmo. Mas não é por causa dela, é porque os pais passaram para a criança a responsabilidade de mantê-los unidos. Então, aquela coisa, olha, eu vou ficar casada por causa dos filhos, vou ficar casado por causa dos filhos, é a pior coisa que pode se fazer para os filhos. Porque você está passando para a criança a responsabilidade pela felicidade do casal. Então, olha, você tem que fazer sua parte, hein? Olha, eu só estou aqui por sua causa. Ok? Então, isso acaba criando na criança vários tipos de distúrbios, várias situações que às vezes a pessoa não associa. Mas por quê? Porque está tirando aquela coisa principal dos pais, que é cuidar dos filhos. Agora está colocando para o filho a obrigação de gerenciar o relacionamento dos pais. Ok? Então já é coisa para a gente estar pensando. O Bert Hellinger diz: assim como raízes nutrem a árvore, assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de pais pelos filhos. Então, quando a gente fala de casais, né, que são homossexuais, dentro desse perfil agora, tá? Tem outras nuances que a gente vai estar vendo mais para frente. Mas com relação à felicidade dos filhos, não importa, isso sem levar em consideração sistema de adoção, nada disso. A gente está ainda dentro daquela coisa do casal e esse primeiro momento do casal e filhos, tá bom? Então, não importa para a criança que os pais sejam do mesmo gênero. O que importa para os filhos é que haja respeito e amor. Sempre. Então, se as pessoas se amam e se respeitam, é essa harmonia que vai fazer com que os filhos se sintam felizes, que se sintam protegidos. E o contrário é a mesma coisa. Então não adianta a pessoa ela ter um status social espetacular e ser apenas uma fachada. Por quê? Porque as crianças percebem. A criança ela sente que aquilo ali não é bem aquilo que ela está vendo, ok? Então, dentro dos casamentos, né, homossexuais, as pessoas levantam um monte de coisa. Não, aquilo vai interferir, a criança não vai ser feliz. Isso daí, imagina, vai fazer com que a criança resolva. É aquilo que vai fazer a criança optar em ser um homossexual. Isso aí é homofobia. Tem outro nome, ok? Não existe nada que justifique esse tipo de resposta nos filhos. O que vai interferir é o amor, ok? Pergunta, gente, pode perguntar, vocês estão aí? Nossa, silêncio, tá? Então agora nós estamos falando esse tempo todo dos casais que deram certo. Então agora a gente vai falar um pouquinho quando a relação dá errado.
A gente está desenvolvendo esse tema todinho baseado praticamente no que a gente chama de lei de hierarquia. Então, eu vou explicar direitinho para vocês o que, que é a lei da hierarquia, para vocês entenderem os próximos. Né, Célia? A gente vai ouvindo e vai pensando, né, meu bem? Então, o que, que é a lei da hierarquia? Quem vem primeiro é o primeiro sempre. Sempre. Primeiro é primeiro, segundo é segundo, terceiro é terceiro e assim por diante. Parece óbvio, não parece? Uma coisa óbvia? Falar, ai, gente, nem precisava falar isso, né? Por isso chama primeiro. Mas, infelizmente, dentro dos processos de relacionamentos humanos, de vez em quando o primeiro quer, o terceiro quer ser o primeiro, né? O 15º quer ser o segundo e por aí vai. E é justamente aí que se esbarram as nossas questões culturais e que gera conflito, ok? Então vamos lá, ó. Um homem ou mulher ou, né? As pessoas se unem e de repente aquilo não dá certo, não deu certo, tá? Então, ó, o homem e a mulher, também casais do mesmo sexo, experimentam um vínculo de forma muito profunda quando se relacionam. Esse movimento é que permite que ambos deixem, né, sua família para criar sua própria. Então, olha, o primeiro casamento, a primeira união, a primeira vez que você escolhe alguém para você criar uma família própria, sempre é o vínculo mais forte. É mais forte, não essa força que eu coloco, não é a força do sentimento apenas, tá? É uma força de lei hierárquica. E foi a primeira pessoa, né, que você se propôs a estar deixando os seus pais para viver junto. E, como diz, né, a primeira vez jamais se esquece. A primeira vez jamais se esquece. Por quê? Porque é muito difícil para a gente escolher alguém com esse intuito. A gente pensa muito, mesmo que esse pensar muito, escolhe muito, mesmo que você faça, imagina, mas a pessoa namorou com outro 3 meses e já foi morar junto, ou casou, ou então a pessoa pega e fala assim, não, eu fui morar junto, tal, mas é porque eu queria sair da casa dos pais. Ainda assim, você teve um motivo muito forte para deixar a casa dos seus pais, que você tinha segurança, ou seja lá onde for que você vivia, para expor a sua vida para uma outra pessoa. Por isso que o primeiro relacionamento, ele vai servir de termômetro para todos os demais relacionamentos que você tiver, tá? E quando você dentro desse primeiro relacionamento, você sai de lá decepcionado por um monte de informações que vêm no convívio, ou por situações que surgiram depois, por traição, sei lá, qualquer motivo que tenha feito com que esse casamento, né, essa união não tenha dado certo, aquilo deixa marcas. E dependendo de como você sai daquela relação, como você soluciona aquele problema com o seu parceiro, você vai acabar reproduzindo no próximo ou simplesmente não dando espaço para um outro relacionamento acontecer. Tá? Vou ler esse pedacinho para vocês entenderem melhor. O relacionamento íntimo entre o casal cria um laço de alma. Quando a gente fala alma, é, ela não é a alma, aquela coisa espiritual que a gente escuta. Alma é um termo que a gente está utilizando para explicar justamente essa informação, essa carga de informação que o campo mórfico absorve, tá bom? Que a gente está colocando como alma, tá? Que de certa forma é indissolúvel, como eu já falei no comecinho. Mesmo que encontramos na nossa sociedade mecanismos com o divórcio, Bert Hellinger fala que em nosso coração esse vínculo permanece a agir, mesmo após o fim de um relacionamento. E isso independente de você ter filhos ou não.
nós vamos chegar lá, Silvana, querida. Ó, nós como terapeutas, é, nós somos mais. Como que eu vou explicar? Primeiro que a gente tem que ser neutro, de qualquer jeito. Né? O que a gente vai fazer pelo cliente é colocar as coisas visíveis para ele fazer as escolhas. Ok? Então, enquanto terapeuta, a gente vai continuar imparcial. Tá bom? Nós vamos chegar lá, Raquel. Tá bom? Porque, olha, é muito diferente. Quando a gente fala de lei sistêmica, ela vai seguir os padrões de hierarquia, ela não entra no quesito de justiça nossa, porque a lei sistêmica ela é imparcial, ok? Então, por isso que a constelação ela está fazendo tanto sucesso dentro da área judicial, por conta dessa imparcialidade. Então, quando você está falando de casal, está falando dos pais, nós não estamos nos preocupando com o que a justiça está determinando, a gente está se preocupada com o que o sistema está demonstrando naquela situação. Se está acontecendo esse tipo de situação, a gente vai direto nas leis sistêmicas. O que está sendo, o que está acontecendo aí? Qual é a lei que não está sendo cumprida? É de hierarquia, é de equilíbrio, é a de pertencimento? Onde é que o sistema está falhando que faz com que aquela pessoa esteja reproduzindo esse tipo de comportamento? Ok? Por isso que a gente, quando terapeuta, tem que ser extremamente neutro. Tem que ser uma cabeça assim muito fria. Porque senão, porque é como se nós estivéssemos olhando toda aquela situação por cima e não dentro do sistema. Porque se a gente se envolver com a situação, a gente se perde e não consegue encontrar solução. Então, se a mãe está se comportando dessa forma, ou, né, como você colocou, Raquel, aqui, tem um filho, a mãe vai para outro país com a criança, sem autorização, lá, ela está quebrando uma lei, ela está tirando o pai da situação. Então, é a lei de pertencimento. E ela, com certeza, né, tem um histórico por lá atrás, que ela traz dentro de informação no campo mórfico, que faz com que ela se comporte desse jeito. Por isso que a gente nunca consegue falar de uma situação sem colocar todo o sistema à vista. Então, a mesma coisa, eu não tenho como, né, falar, no caso dessa mãe, que você está colocando, como que o sistema vai se comportar. Porque eu não conheço o resto da história, eu só conheço a colocação que você fez. Ok? Por isso que a gente coloca tudo ali. Não é uma informação. Ok? Então, independente de qualquer coisa, o pai existe, Silvana. O que o sistema faz, né, é fazer com que aquele pai seja reconhecido. Reconhecido e a pessoa seja grata. Porque ela não tem acesso ao pai, mas toda a informação genética do pai está nela. Quem não tem informação do pai é a mãe, mas não o filho tem. Ele sempre tem. Porque ele é 50%. Aí a gente tem que estar fazendo a constelação, mais pra frente eu te explico melhor. Tá bom? Quando chegar a parte de filho, eu te explico um pouco. A situação do filho vai depender da, da mãe colocar pro filho que o pai existe. Porque ele existe. Tá bom? Aí daqui a pouquinho eu coloco melhor, você vai entender melhor, tá? Então, ó, ainda segundo Hellinger, voltando para aquela coisa do relacionamento, senão a gente vai para os filhos e foge do assunto do casal, tá? Que é uma outra coisa que a gente faz errado. Pela a ordem hierárquica, quem vem primeiro é o casal.
Então, se você quiser resolver alguma coisa com o filho, você vai ter que primeiro resolver com o casal. A ordem hierárquica também segue para o terapeuta quando ele estiver fazendo a constelação. Eu acho que aí já até ajuda um pouquinho para vocês entenderem melhor, tá? Então, ó, ainda segundo o Hellinger, o primeiro relacionamento sempre nos vincula de forma especial, como eu falei, justamente por conta de tudo aquilo, aquela troca de fluidos, aquela leitura química. Então, o primeiro relacionamento vai ser sempre primeiro. Aí agora já começa aquelas situações que as pessoas não concordam muito com o negócio, tá? Então, ó, uma nova relação não tem o mesmo efeito da primeira. Isso se revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousa tomá-la e mantê-la como a primeira união. A razão é que o casal experimenta a segunda união com culpa em relação à primeira. Ok. Isso não quer dizer, gente, quando a gente coloca isso, não quer dizer que a pessoa ama mais a primeira, os envolvidos na primeira relação, tenham mais amor pela esposa ou marido primeiro do que para o segundo. Não é isso. Nós estamos falando de ordem sistêmica e campo mórfico. Você teve um relacionamento, aquele relacionamento não deu certo. Ele não deu certo por um X de situações que ficou impregnado dentro daquele seu campo mórfico pessoal. Quando você encontra uma outra pessoa, você sempre, tá? Você que eu tô falando, você somos nós, tá? Só para simplificar. Então, você sempre vai ficar com um pezinho atrás. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. Então, o que geralmente a gente tenta fazer, que está errado, numa segunda relação? Tudo aquilo que não deu certo na primeira, né? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um homem, né? Que aí você pega só mulher. Pegar um homem. Vamos supor que ele esquecia o aniversário de casamento, né? Vamos pegar um nome, pegar o João. João, no primeiro relacionamento, esquecia sempre o aniversário de casamento e todas as vezes ele tinha uma discussão horrorosa com a esposa por causa disso. Não deu certo o casamento, acabou tal. João, ele trouxe essa memória com ele de que ele era mal porque ele esquecia o aniversário de casamento. Quando ele entra no segundo relacionamento, o que ele faz? Ele procura não esquecer de jeito nenhum o aniversário de casamento. Não é isso? Não é assim que a gente faz? Pega aquilo que a gente considera errado, que fez parte daquela situação, não sair do jeito que a gente queria e tenta não repetir na próxima relação? Não é assim? É assim, não é? Não é verdade? Se fosse um emprego, qualquer situação, não é sempre assim? A gente não usa aquela vivência anterior para no próximo relacionamento você não repetir? Então, só que quando você faz isso, você esquece que aquela pessoa que você está convivendo agora não é a mesma, é outra. E só pelo fato de você tentar compensar, como se aquela também se importasse, pelo fato de esquecer, né, no caso do João, que a gente pegou assim, esquecer a data do aniversário de casamento, significa que você está projetando na outra o relacionamento anterior. E se você está fazendo isso, você está projetando as coisas ruins na próxima. Então você está fazendo isso por quê? Porque se eu não fizer, ela vai ficar com raiva. Mas você não enxerga que essa aqui é outra pessoa. É outro relacionamento. É nessa situação que a gente diz, tá? Que a gente acaba levando uma culpa. Por quê? Porque a gente acha que aquilo não deu certo e você traz, junto com a culpa, a energia do relacionamento anterior.
Então, quer ver? Vamos pegar outro caso mais grave. Agora vamos pegar uma mulher. Você foi traída. Seu marido te traiu e aquilo deixou você muito magoada. E o seu marido, ele tinha aquela coisa de sair toda quarta-feira para jogar bola. E era nessas quartas que ele saía que ele dava os pulinhos extra dele. Você acabou o relacionamento. Iniciou um outro. Você não vai deixar o outro sair para jogar bola dia nenhum. E se ele insistir, você vai achar que ele vai te traindo. Mesmo não estando. Por quê? Porque a gente trouxe aquela coisa da união anterior, da primeira, como se fosse um tipo de uma experiência, e transfere para aquele próximo companheiro uma situação que provavelmente ele nem estava pensando. Aí é que acontece das relações, geralmente. A segunda relação, ou a pessoa ela modifica esse padrão, então ela vai ver aquele companheiro como sendo um outro, e para você conseguir ver essa pessoa na sua forma integral, como sendo uma outra pessoa, é um outro relacionamento, você precisa fazer meio que as pazes com você e aquele parceiro anterior. Então, quando a gente coloca isso dentro do sistema, né, vamos colocar na prática, a gente está lá e aparece a situação, a pessoa ela teve teve esse problema do marido ter sido traída, tal, papapá, e ela carrega com ela aquele medo de que o próximo companheiro faça a mesma coisa, ou seja, você está colocando, tirou o seu primeiro marido e colocou de novo no segundo. E isso vai gerar um desconforto para ele, porque ele sempre vai ter aquela sensação de que você não confia nele, e ele automaticamente não vai se sentir confortável do seu lado e vai acabar indo embora. Então, o que, que a gente faz dentro do sistema, da constelação? Faz com que a pessoa quebre esse padrão. Reconheça que aquele já foi. Seja grato, assume a responsabilidade pelo evento, independente de qual tenha sido o motivo da separação, os dois tiveram carga de culpa. Cada um assume a sua carga de culpa e libera o outro para fazer o que ele quiser e você continua o seu caminho. Então é como se você cortasse aquelas amarras mesmo com o outro. Por quê? Porque o que ainda está te prendendo aquele relacionamento é o fato de você não conseguir esquecer. E acaba atraindo outros companheiros com comportamentos semelhantes. Isso assim, tá? Eu tô deixando mais drástico o negócio para ficar mais fácil para entender. Por quê? Porque às vezes não é nem coisa assim. Às vezes você terminou aquele relacionamento e você até não teve situações assim tão conflitantes. Mas você acaba tendo mais um relacionamento. Então, se o primeiro durou 15 anos, às vezes o segundo acaba durando 10, o outro acaba durando 5. Pode prestar atenção, essas pessoas que às vezes têm 6, 7 casamentos. Cada um deles parece que dura menos. Por quê? Porque não foi resolvido todas as pendências anteriores para você realmente ir inteira para a próxima relação. Você ir inteiro para a próxima relação. E dentro da constelação é isso que a gente demonstra. A gente não vai estar fazendo a constelação para resolver o casamento da pessoa. A gente vai estar fazendo a constelação para ela perceber o que ela está trazendo de um relacionamento para o outro e que está interferindo nessa relação atual. Ok? Então vamos lá. Fechar os ciclos, exatamente. É complicado, tá? Eu sei que tem gente que tá muito pé da vida já. Mas é assim, ok?
Então, ó, quando um cliente vem e traz um tema, né, que é o que eu estava falando, relacionado à dificuldade de relacionamento, muitas vezes há um parceiro anterior não visto no caminho. Outra coisa que a gente faz errado quando o relacionamento termina. É, a gente sempre escuta o pessoal falar assim, esquece esse cara, ou esquece essa mulher, né? Coloca um monte de coisa, ele é isso, lá. Tira isso aí da cabeça. Faz de conta que morreu. Faz de conta que não existe, tá? E isso daí é a pior coisa que a gente pode tentar fazer. Tentar, porque não vai conseguir. Por quê? Porque independente de como foi o fim, houve um começo e houve um durante. Se a pessoa teve filhos, então, aí é que ela não pode de jeito nenhum ter esse tipo de visão do parceiro anterior. Por mais terrível que tenha sido. Por quê? Porque os nossos filhos, que eu tenho também, os nossos filhos são 50% esse companheiro que hoje você fala que é um safado, cachorro, porque não morre, maldito, não é? 50% dos nossos filhos é a pessoa que você está acabando ali, ó. Então você está indiretamente dizendo que seus filhos são cachorro, metade de você é cachorro, sem vergonha, descarado. Nananana. Como vocês acham que a criança, mesmo sem ouvir você, a maioria até escuta, né? Como que a criança vai reagir com relação a esse tipo de comportamento? E vice-versa, né? Aí o cara pega e fala, é uma vadia, era isso, sua mãe era... Mesmo que ele não fale, gente. Como vocês acham que vai conseguir trabalhar com uma situação dessa, a cabeça dos filhos, independente da idade que eles tiverem? Você está rejeitando 50% do seu filho. Agora pensa, ele passa uma semana com você, final de semana com o pai, um exemplo. Então você durante a semana passando todas essas informações para ele a respeito do pai. No final de semana o pai fala tudo isso a respeito da mãe. Ou pensa, né? Como é que essa criança vai se sentir, né? Essa pessoa vai se sentir com relação ao seu lugar no mundo? Acho sinceramente que com esse tipo de troca energética, esse indivíduo, isso mesmo depois da fase adulta, tá? Casado, tal que seja, que for, já de idade, que tipo de segurança, quantos conflitos essa pessoa vai ter para se posicionar no mundo? E nós, gente, tá? Nós somos fruto desse tipo de comportamento. Então, pare e pensa assim, poxa vida, né? Porque a gente fica pensando nos nossos filhos, mas e os nossos pais? Já imaginou? Por que será que a gente tem tantos conflitos hoje? Por que de vez em quando a gente fica meio perdido? Porque às vezes a gente não consegue decidir as coisas. Porque existe uma informação lá atrás que veio dentro do campo mórfico e que está entrando em conflito dentro da gente. Porque a gente esquece, né? Nessa da gente, eu sou terapeuta, tal, a gente esquece de olhar para si próprio. Mas a gente traz esses conflitos. Exatamente, Raquel, exatamente, né? Exato. As pessoas, a gente acaba se sentindo meio que excluído. Por isso que é interessante, a constelação, ela tem isso de legal. Quando a gente descobre, por exemplo, agora caiu uma fichinha na nossa, né? Caiu uma ficha.
O fato de você cair uma ficha significa que você está olhando para a situação. Até então, você não tinha ciência disso. Você não via, tá? Então, como nós, né? Vamos sair um pouquinho, vamos falar da gente. Como nós, agora, que temos essa informação, podemos amenizar um pouquinho essa carga emocional que veio pra gente, né? Primeira coisa, gratidão pelos pais. Porque quando a gente sai da família, sai da casa dos pais, independente, né, que a Raquel colocou, deles terem se separado ou não, a gente presenciou esse monte de coisas que aconteceu lá dentro. Um monte de coisas. E eu sei que cada um tem uma particularidade, tem alguma coisa que doeu muito e que a pessoa traz ali dentro. E que essa dor que você traz com relação ao convívio dos seus pais, independente inclusive do pai estar presente, que é uma dor, do pai estar ausente, né? Dele ter ido embora, da mãe ter ido embora. Nós somos filhos. Como é que a gente cura isso? Tá? Sendo grato. Sendo grato. Ser grato, gente, não significa que você tem que ficar lá. Ai, cara, valeu, poxa vida, nossa. Não é isso ser grato. Você não tem que ficar falando para a pessoa. Você não tem que ficar lá beijando os pés. Ser grato é reconhecer que aquelas pessoas são importantes. Ó, são, não é foram. Aquelas pessoas são importantes na sua vida, na minha vida. Que eles foram os pais que eram o melhor para mim. Eu precisava daqueles pais. Vocês precisavam, né? Nós precisávamos daqueles pais ali. E ser grato. Certo? Por quê? Porque quando você muda essa visão, essa forma de enxergar a situação, o sistema automaticamente ele modifica a forma com que vai fluir as informações do campo mórfico. Quando a gente tem esse bloqueio com os pais, tá? Isso, nós, e acontece a mesma coisa com os filhos, quando a gente tem esses bloqueios com relação aos pais, nós deixamos de receber a carga positiva e a força ancestral que vem através desse reconhecimento. Se eu acho que os meus pais são uma droga, uma porcaria, eu estou negando toda a minha ancestralidade que está gravada no meu código genético, que se manifesta pelo meu campo mórfico. E fica parado ali. É como se de repente a gente criasse um calo e a energia não flui. Não flui nem a boa nem a ruim. Fica parado ali. E você fica com aquela sensação de desorientação. Por quê? Porque você está fora do sistema. Quando a gente tem esse comportamento de não aceitar os pais, de achar que eles eram uma droga, que não fizeram nada por mim, e o que fez ainda fez errado, né? Ou então porque a minha mãe, meu pai era alcoólatra, a minha mãe era prostituta, ou essas coisas todas que a gente coloca, você está negando a si próprio. Há 50% de você. E não dá para viver só com 50%. Aquele que nega os dois, então, meu Deus, como que você vai? Não tem como. Então, tem que ser grato, por quê? Porque eles podem ter sido um lixo, mas se não fosse por eles, você não estaria aqui. E só por isso a gente já tem que ser grato. Eu sempre coloco muito isso. Em todas as aulas, se quem for ouvir, todas eu coloco isso, por quê? Porque nós precisamos urgentemente modificar nossa forma de encarar os pais. Para poder nos tornarmos pessoas melhores para os nossos filhos. Ok?
tá? Então vamos lá. Então, quando se traz para a consciência a existência de um parceiro ou parceiro anterior, é possível para o cliente perceber o vínculo, né, que o está ligando a essa história e com amor e respeito deixá-lo ir. Olha, não deu certo. Então, segue tua vida, eu sigo a minha. Mas de verdade, tá bom? O vínculo, porém, continua, né? Que nem eu estava falando, tá? Eu vou acelerar, tá? O parceiro anterior. Isso é importante. O vínculo anterior, né? Ele permanece, que nem eu falei para vocês, né? Quando excluímos o parceiro anterior do sistema, é o mesmo que rejeitar parte dos nossos filhos. Então, isso ainda interferirá negativamente na próxima relação. Ó, o parceiro posterior sempre se sentirá como um intruso, invasor e também excluído. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para o parceiro atual com aquela sensação de que está vendo o outro. Eu sei que uma hora ele vai pisar na bola. Você fica sempre com aquela situação. Quando você reconhece que o outro, né, foi importante naquele momento da sua vida, que ele, além dos filhos, ajudou você a visualizar um mundo diferente, a saber escolher melhor aquilo que você quer perto de você, quando você vê aquela pessoa dessa forma, automaticamente o sistema faz com que aquela imagem seja eliminada, vamos colocar assim, e você abre espaço para entrar uma outra pessoa no lugar. Porque senão o outro parceiro não tem como entrar dentro do sistema, porque o anterior ainda está ali. Então ele vai se sentir sempre meio que excluído. Ele não vai conseguir ser inteiro seu, porque você também não está conseguindo ser inteira do seu parceiro. Perguntas? Tá? Ele fala uma coisa tão bonitinha. Deixa eu ver se é aqui eu vou passar, acho que é no outro. Tá? Não, era naquele mesmo, que ele fala tão bonitinho. Então, ó, ele explica no livro, né? Uma boa ruptura, separação, divórcio dá certo quando os parceiros entendem e dizem uma para o outro, né? Mesmo que mentalmente. Eu estive com você, ó, essa é uma forma. Eu estive com você e durante esse tempo que estivemos juntos, eu aceitei você, amei você. A gente tem que dar um braço a torcer, porque você ficou com aquela pessoa porque você gostava dela, não é verdade? E a gente fica com essa tendência de falar que não, imagina, ai, nem ligo, tô muito melhor agora, né? Que é um mecanismo de defesa da gente, é normal, tá? O que dei para você, dei com prazer. Porque é verdade. Você também me deu muito e vou guardar isso com honra. Honra significa reconhecer que existiu coisas boas ali daquele relacionamento. E não ficar só com aquela coisa engasgada de achar que foi tudo uma droga, porque não é verdade mesmo. Ok? Então, assumo a minha parte da responsabilidade pelo que não deu certo conosco e deixo a sua com você. Assumir que, né, que a gente sempre acha que o outro é que fez alguma coisa errada. E não foi assim. O outro, ele também foi reflexo das minhas atitudes. Tá? E não ficar discutindo com isso. Demora um pouco. Quando a gente sai de um relacionamento, gente, eu sou divorciada, deixa eu ver. Toda hora eu esqueço as contas. 13 anos vai fazer em março. 13 anos. E durante muito tempo mesmo, eu não consegui enxergar a minha parte na situação. Ok? Então eu sei que é difícil para todo mundo, mas não é impossível. E se for para a gente ficar melhor, que se resolva, tá? Então, ó,
trabalhando e liberando causas sistêmicas nos relacionamentos. Eu achei interessante, em vez de a gente ficar falando tal, eu fiz uma sequência de algumas questões específicas dentro de relacionamento, que é o que costuma aparecer quando as pessoas nos procuram. Porque fica mais fácil do que ficar assim detalhando, que fica meio. É muito assunto. O assunto é muito amplo. Então, eu achei interessante. Essas questões, tá? Que a gente que vai estar vendo na sequência, elas foram baseadas no livro chamado Simetria do Amor, do Bert Hellinger. Eu consegui. Teve um aluno maravilhoso que ele conseguiu mandar para mim uma. Eu esqueci como que chama. Eu sei que são vários arquivos. Eu vou estar passando pro. Vou estar colocando na plataforma e vou estar passando para os meus alunos do Whats, tá? Na semana que vem eu vou tentar primeiro abrir todos, ver se tá ok. E eu vou estar mandando e esse livro faz parte desses arquivos, tá bom? Então vamos lá. Que assim vai ficar mais fácil. Perguntas? Agora vai entrar aquela parte dos filhos também, que acho que foi a Silvana que perguntou, mas alguém perguntou. Então, um parceiro, ó, são afirmações. Um parceiro deve reconhecer que o outro tem raízes diferentes. Deve respeitar e amar a família do outro, sinceramente, pois os problemas originam-se nas raízes. Então, aquela coisa, né, da pessoa ficar com aquela implicância com a sogra, já, mesmo que já virou brincadeira, tá? Você está desrespeitando aquela lei de hierarquia. Porque a pessoa ela fica com bronca da sogra, fica reclamando da sogra, não sei o que, lá, mas aí esquece que a sogra é mãe daquele parceiro que tá com você. É mãe da sua parceira. Então, você tem que respeitar aquela mulher. Tudo bem que ela pode ter feito um monte de coisa, porque ela dá palpite, porque ela se mete. Tá? Mas se isso está acontecendo, é por quê? Porque alguém não está respeitando a parte de hierarquia. Então, reconhece que aquela pessoa ela tem. ah, ela chegou antes. Ela chegou antes pela hierarquia e você tem que respeitar aquela pessoa. Se você não respeita, por mais que as pessoas, né, brincam, né, sério? Por mais que as pessoas brincam, não sei o que, isso magoa o outro. E se está magoando a mãe do seu companheiro, da sua companheira, você está magoando a pessoa que está do seu lado. E você também está magoando seus filhos, porque seus filhos também têm aquele gen dentro deles. E isso daí é hierarquia. E outra, quando você não coloca, não deixa a sogra fazer parte, ela vai forçar aquela situação. E você vai estar desrespeitando uma outra lei que é de pertencimento. Você está tentando excluir aquela pessoa do seu convívio familiar. E todo aquele que é excluído, o sistema vai fazer de tudo para que de algum momento ele acabe sendo incluído novamente. Então, como ele chegou primeiro, provavelmente quem vai acabar saindo do sistema vai ser você. É quem exclui, porque ela já fazia parte do sistema. Os pais têm prioridades e eles estavam ali antes de você chegar. Então, uma boa maneira de você entrar em acordo, ficar de boa ali, é você aceitar aquela pessoa dentro do sistema. Isso, quando a gente fala aceitar dentro do sistema, não significa que é para abrir a porta, deixar ela entrar, mexer na geladeira, mudar a posição dos móveis. Não é isso. É você entender, né? E ser grato, honrar, ser grato, tá, tudo bem, sogra. Sogro, você é um chato, tá, sogra, mas se não fosse você, eu não teria a minha esposa. Você não precisa nem falar para a pessoa, você só precisa sentir.
que a pessoa vai perceber que ela faz parte do sistema e ela vai modificar a forma de encarar você também. Na próxima vez, Célia, manda ele vir assistir a aula. Passa o vídeo para ele, tá? Então, dois, ó. Um parceiro deve cuidar das suas raízes. Só pode resolver os problemas que tem, que tem a ver consigo. Não tem nada a ver com o outro, nem deve cobrá-lo. Isso quer dizer, problemas no casamento significa curar as próprias mágoas que se tem do papai e da mamãe. Lembra que eu falei que até na hora de nós estarmos avaliando o sistema, que a gente tem que seguir o padrão de hierarquia? Se vai lá um filho para constelar, né, um filho que está na questão, sempre eu vou ter que ver o que está acontecendo com os pais. Por quê? Porque provavelmente ele está reproduzindo alguma coisa que ele percebeu entre os pais ou que vem dos pais, porque os pais também têm pais, não é? Então, se não está acontecendo ali, ó, a criança está apresentando esse comportamento, tal, papá, ele é adulto, e não são os pais, vão ver os avós. Por isso que dentro da constelação, conforme vão surgindo os personagens, independente de ser a constelação em grupo, como sendo com os bonecos, os personagens vão surgindo. Então, às vezes, o que falta para a gente quando está conduzindo é fazer a pergunta correta. Por isso que quando nós estamos constelando, não podemos nos envolver com a situação. Porque senão a gente vai perder esse olhar daquela presença que estava ali. Por quê? Porque a gente se envolve com a situação. Tá bom? Então, nós temos que ser o mais neutros possível. Certo? Um homem e uma mulher têm o mesmo valor e validade. A família de cada um tem o mesmo valor e validade. Então, não tem aquela brincadeira, fala assim, se a pessoa faz uma coisa errada, então, isso daí é da sua família, puxou sua mãe, puxou seu tio, puxou não sei quem, você está desrespeitando a família do seu companheiro. Não é verdade? Por quê? Porque todas as histórias, elas geram frutos e a tendência desses frutos é gerarem sementes boas mais para frente. Então, mas a sua família tem, sei lá, aquela sua prima que é uma vadia descarada. Oxi, você tem certeza que na sua não tem? Pode ser que pela lealdade familiar, esse membro tenha sido excluído e ninguém fala. Corre risco dele reaparecer na família em algum momento ali. Então, é importante que você respeite a família do outro. Todas essas coisas que acontecem que nós, na nossa visão, consideramos como sendo ruins, né? Vou colocar uma palavra mais doce, consideramos como sendo ruins, na verdade são formas de estar equilibrando energeticamente o sistema. Você pega, né? O que às vezes não é no nosso, né? É no de pertencimento, mas eu vou colocar. Você tem uma implicância, sei lá, com a prima da sua mulher, que era prostituta. Você exclui aquele membro. Quando você exclui, você não reconhece o aprendizado que ela está tendo e o que a família está aprendendo com aquela escolha. Você pode acontecer, por exemplo, daquele membro que foi excluído aparecer na sua família como sua filha, por exemplo. Um filho. Por quê? Por que o sistema faz isso? Porque é castigo? Não. É porque se não houve um aprendizado, a situação se repete. Por quê? Porque talvez você olhando daqui para a prima da seu companheiro, sua companheira, você não sente. Então você não muda a sua forma de reagir com relação àquele tipo de comportamento que existe uma causa, que vai gerar um aprendizado.
Então, o sistema, para tentar equilibrar, recoloca aquele membro que foi excluído novamente dentro da família, para que as pessoas olhem novamente para aquele problema e tirem o aprendizado que tinham que ter tirado no anterior. É esquisito? É. Tem outros nomes, não tem? Se for pensar, né, é uma situação que ela dá para ter outros nomes. Mas é assim que o sistema age. Se chega uma pessoa para fazer uma constelação, ó, e ela é justamente esse ser que está reproduzindo, tá? Ela vai chegar e falar assim: olha, eu sou prostituta, mas eu não sei porque eu sou prostituta. Na minha casa eu tenho de tudo, não me falta dinheiro, não me falta amor, não me falta nada, mas eu sou prostituta, eu não sei porquê. É esse não sei porquê, é esse o porquê. Se você abrir, começar a colocar a constelação, vai aparecer uma pessoa excluída. E essa pessoa excluída que vai ter que ser recolocada no sistema para que aquela que te procurou com essa situação não precisar reproduzir novamente aquela situação, porque ela não entende porque ela está fazendo aquilo. Aquela outra pessoa, de repente, ela tinha realmente uma justificativa, mas como ela foi excluída, o sistema tenta recolocá-la ali, dessa forma, tá bom? Quando a gente falar sobre pertencimento, eu vou pegar algumas coisas assim, tá? Perguntas, aproveita, gente, pode perguntar. Eu avisei no começo da aula que é para vocês buscarem bolacha e água, que hoje ia ser comprido, tá vendo? Se vocês tivessem seguido meu conselho. Então vamos lá. Ah, sim, um homem ou uma mulher tem o mesmo valor, a família. Tá, a gente já falou isso. Um parceiro deve dar e receber na mesma medida. Se quer dar mais que receber, há crise. Se quer receber mais do que dar, há crise. Olha, esse daí, tá? Que é dar e receber, é lei de equilíbrio. Já comeu todas as bolachas, tá vendo? Devia ter trazido mais, Juliana, tá vendo? Ó, se vocês quiserem correr, ainda dá tempo de pegar uma bolacha, tá? Então, assim, olha, dentro do sistema tem uma lei, essa leizinha do equilíbrio é assim. Tudo que a gente dá, a gente vou colocar. Você não deve dar nem muito, nem pouco. Isso é equilíbrio. Você dá aquilo que está dentro das suas posses, que não vai te lesar. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa assim, que faz tudo para agradar os outros. Tudo. Ela faz tudo. E não é reconhecida. Aí a pessoa pega e fala assim, né? Poxa, fulano, mas eu faço tudo por você e você não me dá nada em troca. Quem está errando dentro do sistema é quem deu. Aí você fala, nossa, mas que absurdo, onde já se viu? A pessoa fez tanto, né? Então, só que a gente tem que dar na medida do que o outro precisa. Toda vez que a gente começa a dar mais do que o que a pessoa pede, a carência é de quem está dando e não o problema de quem está recebendo. Aquela pessoa, ela está dando aquele monte de atenção porque ela está, mesmo de forma inconsciente, querendo forçar a barra para a pessoa também fazer tudo aquilo por ela. Tanto é que ela se sente injustiçada e cobra. Eu faço tudo por você e você não retribui. Então, você está fazendo o que eu não estou precisando. Se eu não estou precisando, eu não preciso retribuir. Você está dando o que você quer. Por isso que chama equilíbrio. Então, o certo o que é?
Eu te dei um beijo, né? O outro tem que te retornar um beijo. Tem que te retornar um beijo. Se ele não te retornou aquele beijo, ó, assim, em forma bem grosseira, tá? Se ele não te retornou esse beijo, né, que você deu, você não tem que me dar mais beijo nele. Você tem que ficar esperando ele devolver, ele te dar o beijo. Para haver equilíbrio. Quando a gente começa a dar mais, dá muito, dá muito, dá muito, e a pessoa não tem como te devolver toda aquela atenção, todo aquele carinho, todo aquele dinheiro emprestado, ela fica se sentindo frustrada e vai se afastar de você, porque ela vai achar que nunca ela vai ter como ser grata, como devolver tudo o que você deu para ela. E isso vai gerar desconforto e ela vai se afastar de você. Então, quando a pessoa ela começa a fazer tudo pelo outro, tudo pelo outro, tudo pelo outro, achando que dessa forma ele vai estar ali pertinho, ela vai estar ali pertinho, e isso independente, tá? De ser no serviço, de ser com um amigo, tá? No relacionamento de pessoas. O outro vai se afastar. Porque toda vez que ele olha para você, ele fica meio assim, sem graça, se sente inferior e vai se afastar de você para evitar esse desconforto. Por isso que há crises dentro do relacionamento. E pode prestar atenção que é isso. Então, você fez uma festa de aniversário para a pessoa, uma festa surpresa para a pessoa, e fez um negócio lindo e maravilhoso, tal, 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 tal. Aí você fica esperando no seu aniversário a pessoa fazer a mesma coisa. Aí a pessoa não faz. Aí você se frustra e briga com a pessoa e acha que ela não reconhece seu valor. Então, além de você estar fazendo para o outro só porque quer que o outro faz para você que já está errado, porque tudo aquilo que a gente dá, a gente deu, se deu, deu. Né? Você ainda acaba gerando esse desconforto para a pessoa. Tá? Então, tudo tem que ser na medida, sem exageros. Isso não quer dizer que você ama menos. Significa que você ama. Ama só. Nem mais, nem menos. Você ama. Tá? No amor familiar, há uma hierarquia. O relacionamento do casal é o mais importante. Depois vem os filhos, tá? Então, dá mais atenção aos filhos, que é o relacionamento do casal. Indica problemas sistêmicos que detonam em crise. Tá? O casal ele tem que ter o espaço dele. Isso não significa que você tem que pegar as crianças e jogar fora. Mas você tem que reconhecer as necessidades do parceiro, tá? As necessidades da parceira. Quer ver uma situação? O marido estava acostumado a trazer sempre alguma coisa para a esposa. Então, né? No começo do casamento, aquele amor, tal, papapá, ele tinha esse hábito. Tudo que ele comia durante o dia, ele sempre trazia alguma coisa para a esposa e vice-versa. Aí, nasce a criança, tal, papá, uma fofinha, um fofinho, e ele começa a fazer isso, mas não traz mais para a esposa, ou a esposa não traz mais para o marido, e traz só para o filho. Parece uma coisa boa? Fala assim, mas ele é criança, você é adulto. Você está invertendo os valores, tá? Quer ver uma situação chata? Você pegar um homem, vai. Um homem ele deixou, por exemplo, de sair com a esposa no final de semana, um exemplo assim, porque ele foi jogar bola com o filho. E usa isso como uma justificativa. Ah, não vai dar pra gente sair porque eu fui com o Pedrinho lá fazer o jogo de futebol e agora eu tô cansado. Nossa, mas a gente não tinha combinado que ia sair? Ah, então, mas não vai dar.
Isso é lógico que vai acabar gerando conflito. Isso são exemplos assim grosseiros, mas é para a gente colocar a mão na consciência e prestar atenção. Então, por exemplo, chegou uma pessoa para constelar e ela tem esse tipo de queixa. Ah, tá, mas meu marido não me dá atenção ou coisa parecida, já é um problema de hierarquia. Então, todo conflito provavelmente vai se desenrolar. Por quê? Porque está havendo problemas com a lei de hierarquia que não está sendo respeitada. É o nosso olhar. Então, ela já deu um sinal, já tem um sintoma ali. Então, a gente vai ficar prestando atenção, porque provavelmente existem outras situações onde a hierarquia especificamente não está sendo respeitada, tá? Os filhos são felizes quando os pais se amam mutuamente. Cuidar dos filhos significa, em primeiro lugar, cuidar da boa relação entre o casal. Você quer filho feliz? Seja feliz. Porque aí os filhos vão refletir os 50% e os outros 50% que estão felizes em você. Não caia na armadilha de ficar nessa de eu estou casado por causa dos filhos, como falei no começo. Isso não deixa ninguém feliz. Ninguém, não vai sair nada de bom nesse comportamento. Ok? Quando se está em segundo ou terceiro casamento, o parceiro deve reconhecer que os filhos da outra relação, na relação anterior, têm prioridade. Essa coisa de prioridade não significa assim. Eu vou deixar de dar comida para vocês para dar comida para o da outro relacionamento ou vice-versa. Essa prioridade que a gente coloca é com relação àquela ordem hierárquica. Quem veio primeiro? Então, no primeiro relacionamento nasceu Pedro. No segundo relacionamento nasceu a Maria. Então, na ordem de prioridade, para o homem, vamos supor que seja o homem, tal. Primeiro, ele é pai do Pedro. Depois, ele é pai da Maria. Para a mãe da Maria, né, ela é a primeira. Mas para o pai, ela é a segunda. Precisa ter esse reconhecimento, tá? Inclusive que eles são irmãos. Porque eles são irmãos. Tem um pai em comum. E a pessoa do segundo relacionamento, seja, né, qualquer um que for do casal, ele tem que honrar a companheira ou companheiro do relacionamento anterior. Por quê? Porque se não tivesse acontecido, né, essa situação de conflito entre eles, não teria aquele parceiro com você agora. Então você não tem que ficar lá dando beijinhos, abraços no parceiro, na parceira anterior. Mas você tem que reconhecer que ele participou da vida e que eles sempre vão ter uma história juntos. Tá? Então, Kelly, eu não gosto muito de constelação em grupo. Espera só um pouquinho, Raquel. Deixa eu completar aqui o da Care. Eu não gosto muito das constelações em grupo por conta dessas coisas, tá?
Porque aparece mesmo segredo de família. Aparece. Kelly, então, Kelly, sai e entra de novo, amor. Entendeu? Sai e entra de novo. Enquanto você faz isso, eu vou responder o da Raquel, tá bom? Sai e entra outra vez na sala, tá bom? Eu te espero pra te responder. Não, não tem problema não, que eu imagino, tá? Então deixa eu ver. Oi. Então, nem sempre, Raquel. Nem sempre. Olha, às vezes, dependendo do tema que a pessoa traz, os pais, eles aparecem de forma meio que indireta. Ele não aparece diretamente ali na roda de constelação, não. Por isso que porque cada constelação ela é tão pessoal, cada constelador ele tem um jeito que é tão pessoal, tá? Então, às vezes não começa por ali. Então, não é um padrão, né? Você já trabalha, você sabe. Não tem aquele padrão. Então, acontece mesmo. Das vezes não aparecer diretamente os pais ali. A gente busca os pais quando, de repente, os representantes que estão surgindo naquela roda não estão respondendo às questões que estão sendo levantadas ali. Então, por exemplo, ó, você está constelando uma pessoa que ela tá te perguntando a respeito. Ó, quer ver uma constelação que eu fiz que foi muito louca? Muito louca. Acho que de todas foi a mais louca. Foi assim: a pessoa ela veio constelar um, uma dificuldade que ela tinha de estar saindo do país que ela está morando agora para retornar para o Brasil. Né? Então, essa era a questão. É, eu devo sair, né, desse meu país que eu tô agora, tal, e retorno para o Brasil ou não? Em cima dessa questão, tá? Você tem uma ideia aonde foi parar o negócio? Apareceu os filhos, os abortos que a pessoa tinha tido, alguns não eram espontâneos. Apareceu alguma coisa de emprego e os pais não apareceram. Porque aquela questão, em particular, não tinha vínculo com os pais. Tinha vínculo com os filhos. Com o reconhecimento, inclusive, daqueles filhos que não estavam sendo inclusos no sistema. Então, não apareceu os pais. Então, pode acontecer sim. Então, por isso que quando a gente vê a pessoa falar assim, vamos colocar os pais, coloca a pessoa ali, então, fulano, e os seus pais? Vamos pôr seus pais aqui. Às vezes não precisa, tá? Os excluídos aparecem. Teve uma outra situação, tô esperando a Kelly voltar. Teve uma outra situação assim, ó. A pessoa, o que ela veio constelar era que ela estava com muita raiva. Olha, é muito interessante constelação. Ela estava com muita raiva, muita raiva. E ela já fazia constelações assim com uma certa rotina, né? Nós já tínhamos feito outras sessões. Porque com essa pessoa, ó, é um sistema meu, é meu. Ela vinha toda semana, porque ela tinha já 3 tentativas de suicídio, tinha umas histórias oriental, trazia uma carga assim meio complicada. Então ela vinha toda semana, toda semana. Eu fiz um valorzinho bem assim simbólico, tal, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E ela vinha toda semana, tá? E numa dessas, ela veio com essa coisa que ela tava tão nervosa, tava com muita raiva, era raiva, raiva e tal. E nós acabamos colocando lá no sistema tal, os sentimentos que ela tinha, todos os sentimentos, ela foi colocando, né? Então, o que que eu pedia? Vai pegando, né? A gente fez com bonecos, vai pegando todos e vai colocando até a hora que você se sinta saciada, que parece que tá todo mundo aqui. Quando ela colocou todos os sentimentos que ela tinha, de toda a raiva, tá, pá, 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 aí é que eu comecei a colocar os membros da família. Para ela estar associando, né? Ficou toda a raiva lá e falou assim, agora você coloca
quais as pessoas você acha que tinha, que faz parte desse sentimento? Ela colocou, 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 colocou. A gente começou a fazer um link entre um e outro e ela foi resolvendo aquilo lá com cada um dos membros. Então, você desenvolver a constelação é muito mesmo pela percepção que a gente tem de um campo mórfico. E ele é que vai ditando mesmo as coisas. E apareceu vários excluídos nesse dia. Vários. Porque ela disse que sentia, porque no fim eu perguntei para ela se, dentro de todo aquele sistema que a gente tinha colocado aquelas pessoas, se faltava alguém para ela ir pegando os bonequinhos. E ela foi pegando, 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 até uma hora que ela sentiu saciada e a gente acabou incluindo. Então, toda aquela raiva que ela estava sentindo não estava relacionada especificamente com aquelas pessoas que estavam naquele momento presente. Eram os excluídos. Inclusive, teve alguns que ela identificou mesmo de uma forma mais específica, tá? A Kelly voltou, né? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver o que a Kelly tinha perguntado. Perdi a conversa aqui, Kelly. Ai, Edna, que pena, né? Eu ainda estou aguardando você, viu, Edna? Tem esperança, tá? Ó, sem problemas, você é sempre bem-vinda, viu? Um beijo, querida. Até a próxima. Vamos ver. Deixa eu pedir pra Kelly voltar, entrar outra vez. Vamos ver se foi. Isso. Ah, voltou. Tá? Ai, Kelly, você podia me fazer um favor? Tem como você colocar de novo? Licença. Tá, um beijo, querida. Tem como você colocar de novo, que eu não tô conseguindo rolar onde tá a nossa conversa. Coloca de novo aqui, aí eu vou. Porque a sua pergunta ela é interessante, tá? Toda ação, a sua também faz parte. Então, ó, quando se está, eu vou continuar lendo aqui enquanto ela coloca. Quando se está em segundo ou terceiro casamento, o parceiro deve reconhecer que os filhos, que é com relação à parte dos filhos, tá? Então, é importante que a pessoa não se coloque como um empecilho para que haja esse relacionamento entre todos os pais e todos os filhos. É muito importante isso. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente no seu relacionamento de casal. E pode desenvolver problemas graves com relação à parte de saúde, isso. Do parceiro que está sendo impedido de ter esse relacionamento. Eu já tive duas situações muito específicas, uma delas muito próxima, e que a pessoa, né, ela estava desenvolvendo um problema grave de colesterol. Os médicos não conseguiam controlar. Por quê? Porque ele queria estar visitando o filho e a mulher não deixava. Porque tinha essa insegurança. Ô, Cris, não saia, Maria Cristina, fique aí. Porque a pessoa não deixava o parceiro ir ver o filho. Porque tinha ciúmes da outra, gente. Né? E isso, a pessoa precisa realmente fazer terapia. Porque não pode, isso não pode existir. É um. Ó, eu vou dar minha opinião agora pessoal, que eu sempre falo que a gente não deve, mas como eu não estou no meio de uma terapia, eu posso falar. Isso é uma crueldade sem tamanho. Isso é uma total falta de amor pelo seu companheiro. Isso não é amor, desculpa. Tá? Ah, isso, Kelly. Você estava falando, né? Que apareceu lá, tal, e nunca foi revelado. Então, eu não gosto das constelações feitas em grupo por causa disso. Porque quando aparecem essas coisas, todo mundo fica perdido, expõe a vida da pessoa para aquele grupo que ela não conhece. Ela é julgada, acaba sendo julgada porque o grupo que está ali, eles não têm a maturidade e o conhecimento
do terapeuta que está conduzindo a constelação. O terapeuta ele vai ser neutro. Por quê? Porque dentro do sistema não existe essas regras morais. O sistema ele entende que tudo que acontece dentro da família existe um motivo e a ideia é estar equilibrando e melhorando posteriormente aquele núcleo familiar. Então ele não vê as coisas dessa forma, tá? Então, a constelação, tanto uma quanto a outra, Silvana, as duas constelações são muito ricas. As duas. A vantagem da feita com bonecos para a pessoa é com relação à individualidade. Para o constelador, é mais difícil fazer com bonecos do que fazer com um grupo. Embora as pessoas tenham uma sensação que não. Por quê? Porque quando você faz em grupo, né, você tem um olhar, você tem a movimentação de corpo. Para a gente estar analisando, fica mais tranquilo, vamos dizer assim. Com os bonecos, você já tem que ser prestar mais atenção nos movimentos de quem está falando com você, porque os bonecos, eles não vão te passar a expressão. Você tem que ficar olhando bem no rosto da pessoa, posição de mãos, as coisinhas assim. Mas o que estraga é isso, tá? A pessoa, então, ficou totalmente perdida. É aquela situação de que realmente ela não pode deixar de dar continuidade naquele tratamento. Porque agora o que ela faz com essa informação? Dependendo daquelas pessoas que estavam no grupo, às vezes, geralmente a pessoa vai com algum parente, algum amigo e tal. E o que faz? Né? Naquela situação fica difícil. Eu acredito que quem estava conduzindo a constelação, que ela tenha, é claro, conseguido dar uma amenizada naquela situação. Mas o desconforto é muito grande. O ideal seria que aquela pessoa, né, que passou por isso e tal, ela resolveu, tenho certeza que ela resolveu, ela incluiu aquele aborto, tal, papá, e ela conseguiu meio que amenizar, mas gerou um outro desconforto. Então, para poder estar equilibrando aquele sistema, agora, o ideal é que ela dê continuidade no tratamento. Às vezes, gente, acontece da pessoa, porque quando a gente fala aborto, a gente já imagina, mesmo que seja, tá? A gente imagina que a pessoa ela foi lá e buscou aquela situação. E às vezes não é. Às vezes a pessoa ela tem um aborto, ela nem sabe que ela teve um aborto, tá? E mesmo se ela provocou aquele aborto, ela teve um motivo. Todas as pessoas têm motivo para qualquer coisa que ela faça. E é por isso que a gente tem que ser neutra. Porque se ela fez, ela precisou. Para ela, aquele momento foi preciso. E para a criança também foi preciso. Todos nós temos os pais que precisamos. E aquela criança também teve. Ok? Então tá tudo certo. Tá bom? Para os filhos, a madrasta ou o padrasto estão sempre em segundo lugar do que pai ou mãe biológica, tá? E isso não importa se a relação com os progenitores é boa ou não. Padrasto é segundo pai, madrasta é a segunda mãe, só isso. Então, isso daí também se aplica, essa regra. Os pais são sempre os pais. Os que vieram depois vieram depois. Então não tem essa coisa, ele me criou desde criança, ela me criou desde criança. Eu considero que ela é minha mãe. Ela não é sua mãe. Ele não é seu pai. Sua mãe, seu pai foram aqueles que geraram você. Nos casos de adoção, a mesma coisa. Você não pode, a pessoa não pode excluir os pais biológicos da vida daquela criança. E quem faz a adoção tem que ser grato.
Por quê? Porque se eles não tivessem gerado aquela criança, você não teria recebido dentro do seu ciclo familiar com carinho, tá? Hum, deixa eu ver, Kelly, se eu entendi sua pergunta. Hum, quanto a expor um segredo, está se interferindo no livre-arbítrio. Então, a gente está interferindo no livre-arbítrio porque a pessoa foi lá para fazer a constelação. Então, automaticamente, ela já te autorizou a estar fazendo essa leitura de campo mórfico dela, tá? O que a pessoa precisa, quem está conduzindo, é como ela vai fazer, lidar com essa situação. Porque quando eu tenho certeza que ela chegou a essa conclusão. Por quê? Porque na hora que colocou os representantes, foi questionado e nessa representação a pessoa fez a revelação, aquele que estava ali no que estava representando aqueles membros, né? Aquela situação dentro do conjunto da constelação, não é assim? A pessoa não vai pegando representantes, depois vai aparecendo o problema, papapá, tal, e o problema acabou se colocando. Nem sempre tem necessidade de verbalizar a coisa. Não precisa verbalizar, tá? De repente pode ter, por exemplo, a gente vê lá e tem um segredo de família, apareceu lá. Aqui existe um segredo de família. Eu não preciso forçar que aquele segredo seja verbalizado ali. Ó, aqui tem um segredo de família. Ok. O que a gente vai fazer com esse segredo? Tá? Geralmente o que acontece é assim, olha. Se tem um segredo, houve uma exclusão. E se aquele segredo apareceu, né? Eu faria o seguinte, tá? Eu ia buscar quem era o membro que foi excluído por conta daquele segredo. Eu não ia focar minha atenção, eu. Eu não focaria minha atenção em querer saber que segredo era esse. Eu focaria minha atenção em procurar a pessoa que foi excluída por conta desse segredo e recolocá-la no grupo para voltar à harmonia. Entendeu? Então, a constelação não tem o foco, né? Acho que é isso. Agora eu entendi, você colocou. Não tem como foco ficar ali focinhando para saber que segredo é esse, tá? Do mesmo jeito, eu. Se aparece lá uma criança morta, eu não vou me preocupar, né? A não ser que a pessoa queira, que nem na situação que eu comentei que existiam alguns abortos, tal, a pessoa que tinha essa necessidade de colocar ali, tá? Exatamente. Né? A gente fala, ó, tem um segredo de família, que tal, tem um segredo, né, Célia? Tá? Mas a gente tá mais preocupado na pessoa que foi excluída por conta daquilo. Nessa, no caso do aborto, a postura minha seria a mesma coisa. Ó, tem uma criança morta que ela não foi reconhecida dentro do sistema. Eu sei que aquilo, se ela não foi reconhecida, é porque foi um aborto. Pode ter sido uma criança, ó, que de repente, ó, que acontecia muito isso. A pessoa era mãe solteira e eles levavam, nem deixava a mãe ver, né, antigamente não tinha isso, levava a criança e dava para outra pessoa, ou sumia com aquela criança. Então, às vezes, essa criança que aparece ali, que está morta, ela não quer saber isso. O sistema não quer isso, o sistema só quer que ela seja incluída. Não tem nem que se preocupar qual foi o motivo da exclusão. Só quer que seja vista, reconhecida e incluída no grupo. Entendeu? Né? Porque a mãe. Então, olha que situação, né? Por isso que os atendimentos em grupo gera mesmo algumas coisinhas assim.
tá? Mas tudo nesse mundo tem um motivo. Então, de repente, a forma era essa. Às vezes, quer ver, Kelly? Parece meio absurdo, mas talvez uma delas, eu não sei quem é que teve o aborto e tal, que não vem ao caso, uma delas tinha necessidade de estar revelando isso uma para outra. Então, o sistema, para poder equilibrar, trouxe essa informação à tona. Porque tinha necessidade de um e a outra saber. Já aconteceu algumas coisas assim, tá bom? Então, ó, quando nasce um filho numa relação, isso daqui, ó, essa acho que é a última, tá? Quando nasce um filho numa relação, alguém me perguntou de traição, acho que foi a Raquel. Quando nasce um filho numa relação extraconjugal, a relação original eu imagino, tá? Deu pra você entender, Kelly, a posição do constelador, tá? Então, ó, qualquer coisa, se você ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui que a gente retoma e fala mais alguma coisinha, tá bom? Então, quando nasce numa relação extraconjugal, a relação original está acabada. É assim, ó. O começo da história não começou você, né? A pessoa, foi bom um casal? Se entrar uma terceira pessoa dentro desse. Dentro. Se aparecer uma terceira pessoa e houver o envolvimento de qualquer uma das partes, o que acontece? Como que o sistema entende isso? Ele entende que se surgiu uma outra pessoa, quer dizer que aquela relação já não estava existindo mais. Se a pessoa buscou uma outra, né, e ainda consumou e deu origem a uma criança, significa que aquela primeira relação acabou, que surgiu uma outra relação, é um segundo relacionamento daquele casal. Deu para entender? Então, o que acontece? Se de repente a pessoa, né, o marido saiu, traiu, teve um filho com a outra pessoa, aquela mulher automaticamente deixou de ser a primeira na relação, porque ele está se relacionando com uma outra pessoa. Se a pessoa insiste em manter o casamento, porque é de cada um, tem gente que continua, para aquela relação dar certo, ela vai ter que entender que aquela relação dela acabou, que agora, se ela voltar com ele, ela não vai ser mais primeira esposa, vai ser segunda. Por quê? Porque o primeiro relacionamento acabou. Então é como se ele tivesse zerado com relação ao equilíbrio sistêmico. Por isso que ele fala que numa relação extraconjugal, que nasce um filho, aquela relação primeira terminou, tá? Nossa, casamento... Ixi. Então, Célia, só que assim, olha, se a pessoa tiver o relacionamento, ele considera como extinto total quando surge um filho. Nos casos de swing, aquelas pessoas começam a fazer parte daquele campo mórfico em cima daquele começo de história que eu tinha comentado a respeito dos chakras, que a pessoa quando tem um relacionamento, que aquele se mantém quase 6 meses, aquela energia sexual tal. Mas enquanto não tiver um filho, a relação ainda existe. É quando surge o filho. Aí sim é considerada aquela como extinta e começa a contar, né? Se a pessoa voltar, ela não volta com status de primeira esposa. Ela volta com status de segunda, porque o primeiro relacionamento acabou e ela está formando um novo relacionamento. Eles colocam isso assim, porque se a pessoa não entender que o lugar dela foi modificado, ela vai ficar o tempo todo competindo por um lugar que não é mais dela. E
aquela tentativa de reconciliação não vai acontecer. É mais por conta disso. Para a pessoa entender que, olha, aquela primeira parte do seu casamento já foi, surgiu essa nova situação, é como se ela estivesse tendo um novo começo. Só que agora aquela pessoa, os filhos continuam tendo aquela coisa de ser o primeiro. A posição da mulher é que modifica, porque ela está reiniciando um relacionamento com aquela pessoa. Por isso que ela muda o status, ela não tem que ficar brigando para continuar sendo a primeira, que nem acontece muitas vezes. Não, não, eu que sou sua esposa, ela não, né? Entendeu? Ela já foi, você nem ficou com ela. Não. Agora está num outro relacionamento. Você vai entrar como segunda porque você era a primeira na primeira vez, mas agora você quebrou aquilo, começou outro relacionamento. Ele já teve uma pessoa, né? E você entrou no relacionamento de novo como sendo segunda. Tá? O sistema familiar impele seus membros a procriar. Significa que os pais deram continuidade à vida. Num relacionamento sem filhos, ó, não há como a vida ser transmitida para frente, então esse fato deve ser compensado com dedicação a um todo maior, seja profissional, espiritual. Ó, essa é aquela situação das pessoas que escolhem não ter filhos. Então, ela é meio assim animal, né? Se a gente for pensar. Os relacionamentos, nós estamos aqui para perpetuar a espécie. Se você não perpetua a espécie, significa que você deve contribuir para o bem-estar da humanidade de alguma outra forma. É uma coisa assim meio animal, entendeu? Espera um pouquinho que eu já respondo você, Liliana, tá? Então, o que que acontece? É uma forma de manter o equilíbrio dentro dos sistemas, para a energia continuar fluindo. Porque você concorda que o que vai fazer o sistema permanecer ativo é a perpetuação da espécie, que você vai mandando, vai jogando gametas, vai passando DNA, vai passando informação de campo mórfico. Se você não tem filhos, você meio que interrompeu aquilo, não é? Não dá uma sensação que parece que parou ali a coisa, que a família parou de ocupar seu lugar no espaço, vamos colocar assim. Então, o que que eles fazem? Né? Qual que é a sugestão que ele fala? Então, você vai estar contribuindo de uma outra forma para aquela energia continuar fluindo. Ela vai continuar fluindo, ok? Quando a pessoa ela não pode ter filhos e ela adota, significa que aquelas pessoas que são os pais da criança que adotou começam a fazer parte do seu sistema também, tá? Então você vai, além de você estar ajudando aquela pessoa, né, acolhendo aquela criança, você também vai estar ajudando a fluir, continuar fluindo toda aquela informação de campo mórfico tal, através da fonte, inclusive, da sua própria família, tá? Então, deixa eu ver qual foi a pergunta. Depois ele ter a primeira, não se